Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Genival Lima para mais uma leitura do Evangelho de Marcos. Hoje no capítulo 4. Estou lendo, compartilhando com vocês a leitura dessa Bíblia aqui, ó. Freestyle. Uma leitura moderna, contemporânea, popular, brasileira. Contém gírias e algumas palavras torpes. Aqui, né? Tipo no capítulo 3 anterior. Tem algumas palavras aqui grifadas em vermelho que eu coloquei, como vocês podem observar. Vamos ver se vai dar pra ver. Tá em vermelho. Expressões tais como tanga frouxa, fala M e assim vai. E a gente vai ver outras palavras contida então no Evangelho de Marcos segundo Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, e na Bíblia, no Novo Testamento, compilada pelo Ariovaldo Carlos Júnior. Vamos lá ler o capítulo 4 de Marcos. Jesus estava curtindo aquele lance de ensinar o povo sentado numa canoa, enquanto a galera ficava na praia, e falava sobre coisas que ninguém havia dito ainda. O dono das sementes fez aquilo que mais sabe fazer. Foi jogá-las na terra para ver o que acontece. Jogou umas na estrada de terra, outras num canteiro cheio de pedras, umas no matagal cheio de espinhos e algumas no terreno bem preparado. Essas últimas cresceram forte e produziram incontáveis novas sementes para o trabalho continuar. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Os seus discípulos não tinham entendido nada, então pediram explicações. E Jesus explicou, dizendo: relaxem que eu vou mastigar as coisas para vocês. Falei assim só para complicar mesmo, para essa galera aí fora não entender. Gente, aprendam a pensar um pouco mais, senão como vão entender as outras histórias que eu conto? Estou lendo o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. O dono da semente sou eu. Os da estrada de terra são os que no primeiro sufoco desistem das coisas de Deus. Os no canteiro com pedras são os que são raros e, por falta de fundamento, vazam fora logo. Os nos espinhos são os que se envenenam com dinheiro, fama e poder. Só os que estão no terreno preparado é que produzem incontáveis outras sementes. O propósito de vocês serem luz nesse mundo é iluminar onde está escuro. Uma luz guardada dentro de um prédio não serve para nada, pois não ajuda quem tá lá no escuro, do lado de fora. Da mesma maneira que vocês consideram os outros, vocês também são considerados. Maneirar na hora de tacar pedra nos outros é aliviar a sua própria situação. O reino de Deus é igual a um cara que plantou uma semente e no outro dia ela brotou e virou uma planta. Ele não sabe como isso aconteceu, mas entende que o propósito disso é que a semente seja cortada para virar nova semente. O reino de Deus é uma semente pequena e que muita gente nem dá valor, mas que vira uma grande árvore e faz a diferença no mundo ao seu redor. E assim falava muitas coisas, sempre usando histórias esquisitas para ninguém entender mesmo, a não ser os seus discípulos.
No final da tarde, resolveram atravessar para o outro lado do barco, para o outro lado de barco. No meio da travessia começou um vento brabo que jogava água dentro. Enquanto isso, Jesus dormia feito uma criança, deitado numa almofada, e o acordaram então aos gritos. Aí, Jesus, não tá vendo que a gente tá se ferrando com a tempestade aqui, não? E Jesus, acordando, respondeu pro vento. Shhh! E o vento parou na hora. Jesus então tirou grandão seus discípulos. Até agora vocês estão nessa, desculpem a expressão, é o que está escrito aqui. Então, repetindo o parágrafo. Jesus tirou grandão seus discípulos, abre aspas. Até agora vocês estão nessa bunda molice de não crer, fecha aspas. E a turma toda meio que sujou a cueca só de pensar nas coisas que Jesus era capaz de fazer. Afinal, quem era ele? Capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos, compilado pelo Ariovaldo Carlos Júnior, no Novo Testamento, parafraseado na versão da Bíblia Freestyle. Em breve estaremos aí então com o capítulo 5 dessa Bíblia aqui do Novo Testamento. Então, tchau.